É Sérgio Lopes, como é que você se define? O que é que você tem a dizer a seu respeito? Bom, eu sou um músico, essencialmente músico desde criança. Sou advogado também, exerço como uma segunda profissão, porque o meu ministério está realmente no centro, né, da minha vida. É o que eu faço com mais paixão, com mais empenho, é o meu ministério na música, né? E sou um eterno discípulo de Cristo. Como o muçulmano é apaixonado por Maomé e o judeu é apaixonado pela história de Abraão, eu sou apaixonado por Jesus. Então nós temos esse ponto em comum, de gostarmos daquilo que fazemos. Eu uma vez numa discussão vi um judeu falando mal dos cristãos, dizendo que os cristãos são passadores de cheques sem fundo, são adúlteros, e aquilo me doeu muito. E aquilo que eu vi naquele dia, daquele judeu falando isso, foi o que me motivou a, digamos assim, uma expressão, ter vergonha na cara e ser apaixonado pela minha fé como eles são pela deles, porque eles são. Os muçulmanos, todo dia, 6 horas da tarde, onde eles estiverem, eles param o que eles estiverem fazendo, eles se ajoelham e dedicam aquela oração para Maomé, que é a fé deles. Eles são, de fato, é, apaixonados pelo que eles acreditam. E os judeus também. Eles têm os momentos dele lá nas sinagogas, a maneira de colocar o chapéu na cabeça o tempo inteiro, o kippá, que é aquele negocinho redondo, né, que cobre a cabeça. E os cristãos realmente são muito dispersos. O cristão ocidental, ele é muito relaxado com a fé dele. Então, muitas vezes, judeus prósperos deixam de fechar negócios com algumas empresas só porque a empresa é de um cristão. Ele não acredita que aquele cara vai ser honesto, vai ser leal no negócio dele, prefere evitar. Então, eu sou um cristão apaixonado pelo que faço, porque eu tenho como referência os nossos co-irmãos judeus que também são apaixonados pela fé deles. Não creem no Cristo que nós cremos, mas mesmo sem ter tido o conhecimento da verdade, como nós tivemos, eles são apaixonados por aquilo em que eles acreditam. E é isso que a gente tem que ser também, apaixonados pela nossa fé, pelo nosso mestre, pelo nosso Senhor, dedicar a nossa vida a Ele, fazer o nosso trabalho com responsabilidade, que é o que eu faço. A minha música passa por um controle rígido de qualidade. Toda vez que eu vou escrever alguma coisa, quantas vezes eu já rabisquei letra que eu escrevi porque eu não gostei do que tinha escrito, porque tinha alguma coisa ali que não estava batendo com um determinado versículo do Novo Testamento, eu falando, isso aqui eu não vou botar. Aí, depois de muita lapidação, eu concluí a letra e aí sim eu ia para o estúdio gravar e colocar para vocês ouvirem através do rádio, do YouTube, das plataformas, uma música com conteúdo bíblico, que não fosse ferir a fé de ninguém e, principalmente, que Deus não fosse puxar minha orelha um dia. Por que é que você escreveu isso aqui, rapaz? Então, eu faço um controle rígido do que eu escrevo. Bem, inclusive eu acredito que antigamente as nossas composições, não as suas, eu digo no geral, né? Não tinha tanto esse critério de examinar as escrituras, de É. ter uma Não, ligação. antigamente tinha, né? Agora é que não tem. Eu vejo o contrário. Porque tem muita música que a gente não consegue mais nem cantar hoje. Por exemplo. Porque, por exemplo, se eu chego numa igreja e canto, tem gente que vai para a igreja e depois vai assistir televisão, isso colocado dentro de uma música. Isso, Não, mas aí isso vendia, antigamente. isso Isso é vendia coisa muito, recente. isso vendia muito nos anos 80 e 90. Não, eu estou Né? lembrando de uma época que não tinha internet, que não tinha nada disso. Então as músicas eram feitas com muito mais espiritualidade do que hoje. Hoje as músicas têm como base o que se fala no YouTube. Estão fazendo, tá bombando no YouTube, Tem que aí fazer algo comercial. os compositores pegam aquilo que está bombando no YouTube e procuram seguir aquilo ali como se fosse uma fórmula de sucesso. E esquecem de quê? De ler a Bíblia. Não, o YouTube está bombando isso, vamos falar sobre isso. Está falando sobre chuva, vamos fazer música sobre chuva. Mas eu me referi mais à questão da ignorância de alguns compositores que não tinham compromisso com a palavra. Porque enquanto existia mesmo o que o senhor diz, de ter o compromisso com as escrituras, ao mesmo tempo tinha uma corrente forte sem o comprometimento. E hoje nós estamos vivendo uma onda de adoração forte e também muito vista, que é a internet. Então tem muito mais cobrança em relação a esse compromisso com a verdade bíblica. Tem muito mais essa cobrança. É cobrança Do povo, de cantar algo verdadeiro, de não fugir da palavra. O povo quer isso. cobrança de poucos, meu amigo, infelizmente. São poucas as igrejas que cobram hoje. Eu creio
que é a sua igreja, a Assembleia de Deus, aqui a congregação, a visão do pastor Gerson, a visão normalmente da CGADB é uma visão mais tradicional, uma visão mais criteriosa, mas tem muita coisa sem fundamento bíblico sendo tocada hoje no YouTube. Muita coisa. É aquilo que eu falo, os cantores antigos, né, com quem eu aprendi, por exemplo, a música Rude Cruz, isso é um poema que até no céu vai ser cantado. Rude Cruz se erigiu, foi feito numa época que não existia internet, sim, mas havia um rigoroso critério de seleção daqueles que cantavam nos púlpitos. Naquela época havia isso. Depois, com a chegada da internet, a popularização da comunicação, aí começaram a surgir pela internet coisas sem nenhum critério, sem nenhuma base bíblica, com base em modismos, em frases que estão fazendo efeito, então estão fazendo sucesso, então vamos fazer aquela frase ali. Agora, eu vejo a música hoje, ela mais abrangente, porém ela mais contaminada do que era antigamente. O antigamente que eu estou falando é de antes da internet. Certo. Antes do advento da internet. Depois que veio a internet, a coisa ficou meio bagunçada. Então hoje você tem que procurar o que é bom. É verdade. Não dá para você ouvir qualquer música evangélica hoje no YouTube. Vou botar aqui música gospel. E você vai vir uma seleção Uma de música. salada de Uau, aquilo ali tem um monte de heresia, de asneira misturado com bons louvores ali.